Crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, a nossa aula de ensino religioso, matemática e educação física. Então, vamos começar com a nossa aula. Eu vou ler o versículo-chave dessa aula, que é o mesmo da semana passada, que se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 24, que diz assim: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Então, vocês lembram como foi que eu parei a história na semana passada? Que os irmãos de José chegaram ao Egito, porque o mundo estava passando fome. Lembram que José conseguiu interpretar os sonhos do faraó, que eram 7 anos de fartura, que tinha muito alimento em toda a terra. Então, os egípcios começaram a juntar esse alimento, a guardar. E chegaram os 7 anos de fome. Então, agora, quem tinha alimento era o Egito. Então, todo mundo estava comprando alimento no Egito. Então, os irmãos de José, chegou a fome lá onde os irmãos de José moravam. Então, eles foram comprar lá no Egito. Então, chegando lá, eles se reverenciaram a Faraó não, desculpa, a José, que era o governador. Então, eles se reverenciaram porque José era o mais importante ali. José, quando viu seus irmãos, ele reconheceu na mesma hora. Só que seus irmãos não reconheceram José. José tinha mudado as roupas, né? Já estava mais velho. E o seu falar era também de forma diferente, porque agora José falava a língua dos egípcios. Então, José viu que eram seus irmãos. Vocês lembram, logo no começo da história, que José, quando era moço, ele teve um sonho de que é, os trigos ficavam se reverenciando, a lua, as estrelas também. Olha aí o sonho se tornando realidade. José foi o mais importante aí. Os irmãos estão se curvando a ele. Então, José, depois de muito tempo, né, que se passou esse sonho, olha aí, se tornando realidade. Então, José, quando viu eles disseram que queriam comprar comida. Então, José queria ver se eles continuavam as mesmas pessoas, aqueles irmãos que maltrataram ele, que venderam ele, que queriam matar ele. Então, ele disse: vocês são espiões. E eles responderam: não, nós não somos espiões. Eles explicaram que eram 12 irmãos, só que um tinha morrido e tinha um mais novo que estava lá com o seu pai. Então José ficou muito feliz porque o seu pai ainda estava vivo e o seu irmãozinho também. Mas mesmo assim, José queria saber se os seus irmãos estavam sendo honestos e disseram: eu não acredito em vocês. Vocês são espiões. Vocês estão aqui para roubar a comida. Eu quero. Vocês vão passar 3 dias na prisão. E mandou prender eles. Então, depois desses 3 dias. Então, porque ele temia que do Senhor, né? Temia ao Senhor por estar passando tanto tempo os irmãos dele na prisão. Então, ele pegou e disse assim: olha, vocês vão ser libertados. Só que um só vai ficar aqui na prisão até que vocês me provem que estão falando a verdade. Que vocês têm um irmãozinho, que o irmãozinho de vocês tá vivo. Então vocês vão trazer ele aqui. E um de vocês vai ficar preso. E eles ficaram assim, amedrontados, ficaram com medo, e eles começaram a conversar entre si. Será que a gente está passando tudo isso porque é um castigo de Deus? Porque a gente fez mal a José? Será que agora Deus está nos castigando? E José estava atrás da porta, ouviu eles falando isso. E José começou a chorar. Então, Simeão ficou preso. Um dos irmãos de José ficou preso. E os outros pegaram trigo que foram comprar, né? Eles foram comprar comida. Então, pegaram trigo. José mandou separar os sacos de trigo, mas eles pagaram por eles. Mas José mandou os empregados colocarem novamente a sacolinha de dinheiro escondido ali, ó, no trigo. Devolvessem.
para que na viagem, quando eles viram o dinheiro de volta, ficaram com medo. Quando eles estavam já indo para casa, que viram que o dinheiro estava lá no saco, eles ficaram com medo. E agora? Eles vão matar Simeão, que está preso ainda. E o que é que a gente vai fazer? Eles ficaram apavorados, mas tudo isso era um plano de José. E na próxima aula eu termino essa história. Surpreendente, né? Então, como eu falei no versículo para vocês, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. José, ele já tinha sido recompensado, se tornando governador do Egito, mas e agora Deus estava dando a oportunidade a José de rever seus familiares. Só que José queria ver se seus irmãos tinham mudado mesmo a atitude deles, se eles agora eram pessoas boas, tá? Então, semana que vem, a gente termina a história de José e vamos ver o que é que vai acontecer, tá bom? E agora, meus amores, aula de matemática, assunto novo. A gente aprendeu sobre os números, não foi? De 0 a 9. Então, agora a gente vai aprender sobre agrupamento. Mas o que é isso, tia? Agrupamento? Vou explicar para vocês. Então, vejam aí essas borboletas. Temos quantas borboletas aí? Contem aí. Eu já contei. Então, quem disse que tinha 5 borboletas, acertou. Então, agrupamento. Agrupamento é quando eu formo um grupo de elementos. Quem são os elementos? Objetos ou animais, o que eu tiver aí nesse grupo. Então, no meu caso, os elementos são a borboleta. Nesse caso aí, são as borboletas. E eu quero agora fazer um agrupamento. Eu quero formar um grupo, um conjunto dessas borboletas. Então, vamos lá. Eu vou formar um grupo de 5 elementos. Circulei as minhas 5 borboletas. Eu quero um grupinho de 5 elementos. Então, tá aí, minhas 5 borboletas. Mas se eu apenas quiser um grupinho, um agrupamento de 3 borboletas apenas. Então, circulei as 3. Ficou 2 de fora, ó. Eu só quero um grupinho de 3. Então, tá aí as 3. Agora, vamos para mais exemplos. Eu tenho um grupo aí de peixes. Tenho 4 peixes. E tenho um grupinho de 4 borboletas. Eu quero formar um grupo, um agrupamento. Agora eu quero juntar tudo. Eu quero todos esses elementos aí. Eu quero peixes e quero borboletas. Então, eu vou fazer um agrupamento. Eu vou juntar todas. Formei. Olha aí que grupo grande. Então, quantos elementos eu tenho no total? Eu tenho 1, 2, 3, 4 peixinhos, mais 1, 2, 3, 4 borboletas, que é igual a quantos no total? 4 mais 4, eu tenho 8 elementos. Eu tenho elementos de peixes e borboletas. Juntos, eu posso formar o meu agrupamento de coisas variadas. Não precisa ser a mesma coisa. Então, eu posso formar coisas variadas. Do mesmo jeito também que se eu tiver tudo junto, eu posso separar, tá? Então, vamos aqui agora. Eu quero agrupar esses animais. Então, eu tenho aí, ó, na fileira de cima, eu tenho porcos. Eu quero fazer um grupinho, eu quero agrupar apenas 3 porcos. Então, eu vou circular quantos porcos? 3. Vou deixar, ó, juntinho, no mesmo grupinho, 3, ó. Por isso que eu circulo ele. Agora, a vaquinha. Eu quero apenas um agrupamento de 2 vacas. Então, vou circular quantas vacas? 2 vacas. Circulei, ó, 2 vacas. As outras ficam de fora. Agora, eu quero um agrupamento de peixes. Eu quero 4 peixes. Então, vou circular quantos peixes? 4. Então, ó, os outros ficam de fora. Agora eu quero um agrupamento de pato. Eu quero 2 patos apenas. Um grupo de 2 patos. Então, circulei
2 patos. É difícil? Não, né? Facílimo. Então, para atividade, vocês vão estar fazendo nessa página aqui de agrupamentos, onde vocês vão circular as borboletas, fazer um grupo de borboletas e vão dizer quantos elementos tem, quantas borboletas tem nesse agrupamento. E responde. E aqui eu vou formar 2 agrupamentos de flores. Um agrupamento com 5 elementos e outro agrupamento com 3 elementos. Ou seja, tem aqui, ó, quantas flores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 flores. Eu quero primeiro um agrupamento com 5. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu só quero 5, já circulo o meu grupinho de 5. E o outro agrupamento eu quero com 3. Então, foi o que sobrou. 1, 2, 3. Aí eu circulo só as 3. E aqui a mesma coisa. Eu quero agrupamentos também. Um com 3 elementos e outro com 4 e outro com 2 elementos. Aqui eu quero 3 agrupamentos, tá bom? Então, é bem fácil também. E para a educação física, vocês vão estar fazendo uma atividade em casa que vocês podem utilizar garrafa PET, vocês podem utilizar até garrafa de alvejante, desinfetante, o que vocês acharem em casa, que é corrida de obstáculos, para vocês se movimentarem. Vocês podem até, se não tiver quintal, pode até fazer no corredor de casa. Coloca as garrafas em linhas e aí o objetivo é vocês estarem correndo por entre as garrafas, se movimentando, fazendo o percurso. Vocês podem brincar com a mamãe, com o papai, com o irmão. De tempo, por exemplo, quem consegue correr mais rápido entre os obstáculos e começar a cronometrar o tempo, entendeu? Vocês que podem criar aí. Então, é uma atividade para vocês movimentarem o corpo e também não ficar parado, né, dentro de casa, só assistindo televisão, não é isso? Então, é bem simples essa atividade também, a mesma coisa. Podem usar garrafa PET e até copo descartável vocês podem usar, botar empilhado assim no meio do caminho e correr pelo meio desses obstáculos, tá bom? Então, é isso, meus amores. Aqui, a atividade de ensino religioso, eu vou mandar na folha. A folha vai ser um bonequinho do José, onde vocês vão colar os versículos, tá bom? E aqui, a atividade de matemática vai ser essa que eu mostrei a vocês, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula. Beijos. Tchau.